E vamos lá para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Tesouro Direto. É isso aí, um dos investimentos mais simples que existe, o mais seguro. Então a gente vai ver os tipos, que antes eram 3 tipos, agora são 4 tipos de Tesouro Direto. Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Hoje nós temos sendo negociados aí pelo Tesouro Nacional, pelo Tesouro Direto, 4 tipos de títulos que você, investidor, você, qualquer pessoa física, pode entrar no site do Tesouro Direto ou no site da sua própria corretora e comprar estes títulos. Até pouco tempo atrás, até o ano passado, por exemplo, de 2022, só poderiam ser negociados 3 tipos de títulos, que era o título do Tesouro Direto Selic, o Tesouro Direto Pré-fixado e o Tesouro Direto IPCA+. Só que isso mudou a partir do dia 31. Só confirma aqui a data. Dia 30 de janeiro de 2023 foi que começou a ser negociado o 4º tipo de título no Tesouro Direto para quem quiser comprar. E já já nós vamos ver qual é esse título. Então antes eu quero dar uma passada pelos outros 3 para você se lembrar, para você refrescar a memória. E se você não sabe, você começar a entender, a aprender tudo sobre o Tesouro Direto, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, porque isso vai me ajudar muito e vai chegar para muito mais pessoas, para elas aprenderem mais sobre os investimentos. E vamos lá! Primeiro tipo de título do Tesouro Direto, que você pode investir a partir do Tesouro Direto. Antes de falar disso, eu quero tirar uma dúvida de muita gente. A diferença entre Tesouro Nacional e Tesouro Direto. Gente, o Tesouro Nacional é a reserva do governo, é o dinheiro que o governo tem para poder suprir as suas necessidades, infraestrutura, educação, saúde, segurança, tudo que o governo utiliza, ele tem essa reserva. Então, o Tesouro Nacional é a reserva do governo. E aí, lá em 2002, surgiu a necessidade de como investir no Tesouro Nacional. E foi aí que criou-se o Tesouro Direto. Então, assim, o Tesouro Direto nada mais é do que uma ponte que liga você, eu, qualquer investidor, pessoa física, ao Tesouro Nacional. Então, quando você vai investir no Tesouro Nacional, você precisa comprar a partir do Tesouro Direto. Joia? Então, vamos lá. Tesouro Direto. Quais são os tipos e como eles estão divididos? Vamos lá. O primeiro tipo de tesouro que a gente vai encontrar é o Tesouro Direto Selic. E esse título, assim como o nome já diz, ele está totalmente atrelada à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, a rentabilidade do Tesouro Selic é a nossa taxa Selic. Só que você pode encontrar lá na hora de comprar o Tesouro Nacional de 2 tipos. Você pode encontrar lá, por exemplo, olhando aqui tem o Tesouro Selic 2026 e o Tesouro Selic 2029. Vitor, por que acontece essa diferença? Essa diferença acontece, pessoal, pelo prazo de vencimento de cada título. A gente sabe que todo título, a gente tem uma data que é o vencimento do título, que é quando aquele título deixará de existir. Então, o Tesouro Selic, ele tem 2 datas. O que acontece? Quando você vai investir, quando eu vou investir, quando qualquer pessoa vai investir no Tesouro Direto Selic, por exemplo, você procura sempre a data mais longa. Por quê? Porque ela vai ter uma rentabilidade sempre melhor. Quanto mais rentabilidade, melhor para você e para o seu investimento. Então, assim, em resumo, você precisa investir naquele tesouro, seja Selic, prefixado, IPCA, que vai ter uma rentabilidade melhor. Pode tirar antes do tempo? Pode. Pode tirar somente no vencimento? Também pode. Mas assim, tem lá duas tesouros Selic, 2026 e 2029.
procura a que tem maior rentabilidade, geralmente a mais longa, a mais velha de todas, que vai ter uma rentabilidade melhor. Então, nesse caso, Tesouro Selic 2029, tá? Esse investimento do Tesouro Selic serve para que tipo? Para quem precisa tomar uma decisão de investir? Qual o motivo de investir no Tesouro Selic? O Tesouro Selic, galera, é aquele investimento que você vai fazer para coisas de curto prazo. Por exemplo, eu tenho um dinheiro e eu não sei quando eu vou utilizar, se eu vou utilizar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Eu não sei quando eu vou utilizar. Então eu coloco lá no Tesouro Direto Selic, porque eu vou ter uma rentabilidade legal e vou ter uma segurança muito boa. Afinal, o Tesouro Direto é garantido, né, pelo governo, e o maior e melhor pagador que existe em um país é o governo. Então vamos lá. Quando você pode investir? Curto prazo, Tesouro Direto Selic. Aí a gente parte para o segundo tipo de título, que é o Tesouro Prefixado. É isso aí. O Tesouro Prefixado, em resumo, é aquele título que tem uma rentabilidade fixada. Ou seja, você já entra naquele investimento sabendo quanto vai ter lá no final. É isso aí. Então você sabe exatamente quanto vai ter assim que o título vencer. Esse tipo de título, ele é mais indicado para as pessoas que já têm uma ideia de quanto quer e quando quer ter. Então, eu quero ter daqui a 4 anos X reais. Então, essa pessoa vai procurar um título pré-fixado que atenda à sua necessidade. E por que eu digo isso? Vitor, o Tesouro Selic não pode ser utilizado dessa forma? Não necessariamente. Por quê? Porque o título do Tesouro Selic, ele varia de acordo com a taxa básica de juros. Então você pode hoje ter uma taxa básica de juros muito boa, só que daqui a um ano essa taxa básica de juros cair e aí você se perde no seu planejamento. Já no prefixado não. Independente da taxa básica de juros, o título vai te pagar no vencimento aquele valor especificado. Perceberam? Então, quando você tem um prazo determinado, um valor determinado que você quer no final do investimento, aí você utiliza o título pré-fixado, que, como o nome já diz, tem o valor, a taxa de que vai rentabilizar o seu investimento pré-fixada. Maravilha? E aí, a gente parte para o terceiro tipo de título no Tesouro Direto, que é o título IPCA+. O que é esse IPCA+? IPCA, pessoal, nada mais é do que a inflação. As letras IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a nossa inflação. E quando o título tem o nome IPCA+, quer dizer que ele rentabiliza a taxa da inflação, o IPCA. Então, quando você vê, a inflação do mês ou do ano é X, então IPCA foi igual a X. Então, você vai ter IPCA mais IPCA, que é a inflação, mais uma taxa. Então, você vai ver como IPCA mais 4%. Quer dizer que você vai ter uma rentabilidade de IPCA, que é da inflação, mais 4%. Em outras palavras, você estará sempre protegido ou protegida da inflação. Por quê? Porque se a inflação for 10%, o IPCA for 10% e for mais 4%, vai ter IPCA mais 4%. A inflação sendo 10, vai ser 10 mais 4, 14%. Se o IPCA for 5, então você vai ter IPCA mais 4, IPCA 5. Eu vou ter 5 mais 4, 9%. Isso quer dizer que eu vou estar sempre protegido da inflação. Não importa o tempo, não importa o prazo, eu vou estar sempre protegido da inflação. Diferente, por exemplo, do prefixado. Ali no prefixado, se você pega um título que é prefixado, uma rentabilidade de 10% ao ano, e a inflação for 5% ao ano, maravilha, você vai estar rentabilizando mais do que a inflação. Inflação 5, você está com um prefixado de 10.
Só que se essa inflação for para 15, você vai estar inflação com 15 e a sua rentabilização do prefixado de 10. Então você vai estar 5% em defasagem da inflação, você vai estar perdendo o seu poder de compra. Então percebeu? O que eu quero dizer nesses 3 tipos de títulos é: cada título tem a sua finalidade. E qual que é a finalidade? Se você quer um investimento de curto prazo, Tesouro Direto Selic, você vai colocar o seu dinheiro porque você não sabe quando você vai utilizar. Se você já sabe quando vai utilizar e já sabe exatamente quando e quanto, você coloca no pré-fixado. E se você quer colocar o seu dinheiro para longo prazo e quer se proteger da inflação, para o seu dinheiro não se desvalorizar daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, aí você tem que procurar um investimento do tipo IPCA+, que vai ser IPCA mais uma taxa aí de referência. Esses são os 3 tipos de títulos do Tesouro Direto que já existiam. Então foi uma revisão que a gente fez aqui para vocês entenderem melhor, né, de forma mais simples, mais clara, esses 3 tipos. Todos eles possuem taxas, que é a taxa de imposto, é o imposto que vai ser cobrado sobre a renda, o famoso imposto de renda. E Vitor, quanto que é essa taxa de imposto de renda cobrada sobre o Tesouro Direto? Gente, para todos eles, a taxa de imposto de renda paga segue uma tabela regressiva do imposto de renda. E o que quer dizer? Essa tabela regressiva quer dizer que quanto mais tempo você fica com o investimento, você vai ter menor taxa incidindo sobre a renda. Vale lembrar sempre: toda taxa de imposto de renda é cobrada apenas sobre a renda. Ou seja, coloquei 10 mil, no final tenho 11 mil, não vai ser cobrado sobre os 11 mil, vai ser cobrado sobre apenas 1.000, porque 10 mil é o que eu iniciei. Eu tive de renda apenas o final, que seria R$1.000. Então, aí vai ser incidido o imposto de renda. E quanto que é? Quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Essa tabela decrescente que vocês já estão vendo aí na tela agora é o seguinte: quando você coloca o dinheiro para começar as rentabilidades, para você investir no Tesouro Direto, até 6 meses, se você deixa o dinheiro lá e se você retira em até 6 meses ou 180 dias, você vai ter um imposto de renda de 22,5% sobre a renda. Então você vai pagar 22,5% sobre o valor que rentabilizou o seu dinheiro. Se você deixar de 6 meses a 1 ano, ou seja, você fez o investimento, deixou ali mais de 180 dias, que seriam 6 meses, e ficou até 1 ano, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre a sua renda, tá? Então, até 6 meses, 22,5%, de 6 meses a 1 ano, 20%. Se você retirar o seu dinheiro de 1 ano até 2 anos, você vai ter 17,5% de imposto de renda. Está vendo como é decrescente? E ela vai decrescendo a cada 2,5%. Então, 2,5% em 2,5%, ela vai decrescendo. Então, até 6 meses, 22,5%. Até 1 ano, de 6 meses a 1 ano, quer dizer, você vai ter 20%. De 1 ano a 2 anos, você vai ter 17,5%. E após 2 anos, aí você tem a menor alíquota do imposto de renda, que é de 15%. Então, sugestão, sempre que você puder, deixe o seu investimento acima de 2 anos, acima de 24 meses, para você conseguir ter essa menor taxa de imposto de renda, né? Porque taxa a gente nunca quer pagar, a gente nunca quer colocar o nosso dinheiro para gastar com taxas, a gente quer rentabilidade, tá bom? Então essa é a tabela regressiva do imposto de renda. Mas agora vamos falar aí sobre o 4º título do Tesouro Direto, que
que foi implementado no dia 30 de janeiro de 2023. É o título Tesouro Renda Mais. Vitor, esse é o melhor título? Esse é o título que eu preciso ter? É o inicial? Como que é isso? Já já eu dou minha opinião. Primeiro eu vou falar sobre ele e depois eu dou minha opinião do que eu acho sobre esse título. Vamos lá. A ideia desse título, Tesouro Renda Mais, foi para ajudar o brasileiro na aposentadoria. Porque a gente sabe que a nossa aposentadoria, quando chega lá que a gente precisa realmente, está cada vez menor. As coisas estão ficando mais caras, a aposentadoria está cada vez menor e mais longe. Então você está demorando muito mais. Você, todo mundo para se aposentar vai demorar muito mais do que demorava lá atrás. E o que acontece? Como tudo isso está ficando mais pesado para nós brasileiros, o governo criou esse tipo de título para ajudar, de certa forma, a todo mundo que pensa em ter uma renda complementar lá na aposentadoria. Então a ideia é, já que você vai se aposentar, a gente sabe que a aposentadoria não está tão legal. Tem um tipo de título aqui que eu vou colocar para vocês para complementar a sua aposentadoria lá na frente. Só que tem algumas regrinhas que existem dentro desse Tesouro Renda Mais e a gente vai falar sobre isso agora. Por exemplo, a ideia dele é você investir até você se aposentar. Então, por exemplo, quando você vai fazer um investimento lá no site do Tesouro, tem algumas questões que ele te faz para saber qual o melhor título para você fazer. Por exemplo, ele faz algumas perguntas. Qual a sua idade que você tem hoje? Qual a sua idade atual? Aí ele pergunta também com quantos anos você pretende se aposentar. Por exemplo, se você tem hoje 30 anos, com quantos anos você pretende se aposentar? Pretendo me aposentar com 60 anos. Então aí ele vai pegando essas informações. Aí ele pergunta também quanto você deseja receber por mês. Eu já vou falar sobre isso. Então ele vai te perguntar quanto você quer receber todos os meses lá na sua aposentadoria. E aí ele te pergunta também quanto você tem para começar a investir agora. Então são perguntas para ele verificar qual é o melhor investimento. Mas voltando para as características, é um título, pessoal, que você vai pagar mensalmente, você vai colocar aqueles investimentos mensalmente, e aí em um determinado ponto, que seria a sua aposentadoria, a partir daquele mês, você vai receber pelos próximos 20 anos, todos os meses, um valor que você determinou. É isso aí. Você vai fazer um investimento respeitando a sua idade atual até a data que você quer se aposentar. Se aposentou, a partir daquele mês, você vai receber durante 20 anos, 240 meses, né? Durante 20 anos, aquele valor que você definiu. Só que assim, não é eu quero receber 10 mil por mês e eu vou me aposentar com 50 anos, que eu vou pagar por mês 100 reais e vou receber 10 mil por mês lá quando eu me aposentar durante 20 anos. Não é assim tão simples. Eu quero colocar 10 reais e quero receber 10 mil. Não. Você tem o seu valor, então você só vai receber o valor que você investir. Então se você diz, eu tenho 30 anos, eu quero me aposentar com 60, durante esses 30 anos que é do seu 30 anos de hoje até chegar em 60 anos, para receber 10 mil reais por mês, o Tesouro vai dizer, você tem que investir por mês até lá
tantos reais. E aí, se você investir tantos reais, aí a partir do mês que você se aposentar, aí sim você vai receber o valor que você queria. Se você colocar menos, você vai receber menos. Se você colocar mais, aí você vai receber mais. Lembrando que esse valor, ele é sempre corrigido. Então não quer dizer que hoje você colocou, eu quero me aposentar recebendo 10 mil por mês, que lá na frente você vai receber exatos 10 mil reais. Ele vai ser corrigido. Vai ser o 10 mil reais equivalente de hoje. Então pode ser que daqui a 30 anos, 10 mil reais seja equivalente a 30 mil reais, ou a 40 mil reais, ou a menos. Tudo depende de como a economia se comporta. O que eu quero dizer é que vai ser o equivalente. Porque imagina, eu quero receber daqui a 30 anos por mês 10 mil reais. Só que chega lá na frente, as coisas estão tudo muito mais caras, a inflação consumiu todo o dinheiro da galera e aí você vai ter um grande problema, porque você vai ter só 10 mil e tudo vai estar muito mais caro. Então não se preocupa com isso, porque é corrigido de acordo com a taxa que vai estar atuando sobre o nosso dinheiro até lá. Então vai ser o 10 mil equivalente de hoje lá na frente. Vitor, se eu viver mais do que 20 anos, então, me aposentei com 60, vou receber por 20 anos, maravilha. E se eu viver mais do que isso? Você não vai receber mais nada, porque o renda mais é de acordo com o recebimento em 20 anos só. Se você viver menos, você está recebendo ali todos os meses. Mas se você viver mais do que isso, aí você não vai ter mais renda. Então quer dizer que se eu viver até os 100 anos, eu não vou receber todos os meses? Não, você não vai receber todos os meses. Você vai receber até 80 anos. Se aposentou com 60, mais 20 anos, 80, aí já era. É por isso que é um investimento que, na minha opinião, não é tão atrativo. É um investimento atrativo para quem? Para uma pessoa que é totalmente indisciplinada. Então, se você é uma pessoa totalmente indisciplinada no critério de organização financeira, de investimento, de renda, aí faz sentido, porque você vai estar colocando o seu dinheiro lá para receber lá na frente. Agora, se você é uma pessoa disciplinada, que já tem seus investimentos, já coloca tudo em prática, tem ali uma carteira diversificada, tem fundos de ações, fundos imobiliários, tem uma renda fixa, tem tesouro direto, tem um CDB, tem um LCI, ao meu ver, não faz sentido você ter esse renda a mais. Ao meu ver, seria mais interessante você ter, por exemplo, um IPCA a mais, porque você vai estar protegido também da inflação e vai ter aí depois o quanto você receber e vai rentabilizar em muitas vezes até mais do que esse renda a mais. Esse renda a mais também, existe a tabela regressiva, no imposto de renda, então vai estar sendo inserido também o imposto de renda, assim como nos outros 3 títulos, de 22,5% até 6 meses, de 6 meses a 1 ano 20%, de 1 ano a 2 anos 17,5% e acima de 2 anos 15%. Então a tabela regressiva também vai incidir aí dentro do Tesouro Renda a Mais. E um outro ponto que a gente não pode esquecer é a taxa de custódia, a taxa para guardar o título. Existe uma forma de não pagar essa taxa, mas geralmente as pessoas que tendem a colocar o dinheiro e sacar são penalizadas. Então, quem tira antes do tempo é penalizada, e assim acontece também com o Renda a Mais. Por exemplo, existe uma faixa que o governo decidiu que é de 0 a 10 anos. Se você colocar lá e quiser sacar o dinheiro de 0 a 10 anos, você vai pagar a taxa de custódia de 0,5%. Se você deixar de 10 a 20 anos, você vai ter uma taxa de custódia de 0,2%, que aí é bem próxima da que tem no IPCA, por exemplo.
E se você deixar acima de 20 anos, aí é uma taxa de 0,1% ao ano. Então, assim, a taxa de custódia é uma taxa, você não escolhe, eu quero ou não pagar. Isso aí você tem que pagar de acordo com o tempo. Então, se você deixar acima de 20 anos, é uma taxa de custódia de 0,1%. Vitor, tem como não pagar essa taxa? Tem. Se você deixar o valor do dinheiro investido no Tesouro Renda Mais até a data de vencimento, quando você for retirar, a taxa é zero. Porém, a taxa é zero até um limite de 6 salários mínimos. Ou seja, vamos dizer que é hoje. Hoje chegou o dia do vencimento do seu título Renda Mais. E você vai retirar esse dinheiro. Se você tiver até 6 salários mínimos no total, você não paga essa taxa de custódia. Se você tiver mais do que 6 salários mínimos, aí você vai pagar 0,1% ao ano que você teve durante esse tempo de taxa de custódia. Ou seja, em valores, digamos que o salário mínimo hoje seja R$1.000. Então, se você tiver lá dentro do investimento Renda Mais até R$6.000, você tira sem pagar taxa. Agora, se você tiver acima de R$6.000, esse valor acima dos R$6.000, acima dos 6 salários, aí sim você vai pagar essa taxa de custódia. Tá bom, gente? Então, na minha opinião, esse é um título para pessoas que são indisciplinadas financeiramente. Só que lembrem-se que você vai retirar lá no final todos os meses recebendo durante um período de 20 anos ou 240 meses. Tirando essa opção, na minha opinião, eu acho que não faz sentido. Faria sentido você comprar, por exemplo, um IPCA+, que você também vai ter a rentabilidade. A rentabilidade desse Renda Mais é a inflação mais uma taxa. Ele é bem parecido com o IPCA, tá? A diferença é que no IPCA, quando chegar lá no final, quando chegar no vencimento, ele vai ser depositado para você. E o Renda Mais, ele vai sendo depositado mensalmente de acordo com o que você pagou. Então, tudo isso é uma forma de o governo tentar ajudar essas pessoas lá na frente. Só que, ao meu ver, na minha humilde opinião, não faz sentido você que tem uma estrutura financeira legal, que tem conhecimento, você que participa da comunidade Maestria, você sabe como manter uma carteira diversificada, pensando na sua previdência, pensando na sua aposentadoria, com investimentos diversificados, tem a renda fixa, tem tesouro direto, tem fundos imobiliários, tem ações, tem tudo isso, e tudo isso faz sentido para você ter aí uma aposentadoria muito mais tranquila. Já quem está bem disciplinado, aí sim, aí eu acho que faz sentido ter esse título de Renda Mais, tá bom? Essa é a minha opinião, pode ser que a sua opinião seja outra, e tudo bem, você pode querer investir, não tem problema nenhum. Só que dentro da comunidade a gente sabe que existem muitas outras opções para você fazer o investimento. Para quem não me segue, lá no Instagram, VictorBarros_oficial. Lá eu dou dicas todos os dias, com vídeos, respondendo perguntas de toda a audiência, para você aprender cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima.